Olá, amigos queridos e amados irmãos em Cristo. É uma satisfação imensa estar com vocês mais uma vez. Hoje, quinta-feira, dia 7 de outubro, nós estamos diante de um tema muito importante que o Senhor Jesus tocou em nosso coração para que eu postasse na manhã desse dia um tema muito importante. O que é doutrina? O que é doutrina? Eu quero decorrer em alguns minutos, juntamente com meus amados queridos irmãos em Cristo, o que significa doutrina? Doutrina é ensinamento. Doutrina é aquilo que, às vezes, a pessoa pratica alguma coisa e não tem noção do que ele está praticando. E segundo a Bíblia Sagrada, que tem as suas regras doutrinárias, nós vamos decorrer por alguns minutos, algum instante, nesse vídeo, vamos aprender juntos o que significa doutrina. Amém? Eu peço a vocês que compartilhem com os demais irmãos, amigos, esse vídeo, porque é muito importante, é um tema muito importante que nós iremos abordar com vocês nesta manhã. Amém? É um tema muito importante que eu creio que vai trazer alguma coisa de bom para nós, vai acrescentar ao nosso conhecimento aquilo que nós já sabemos, e às vezes precisamos saber mais. A palavra de Deus é assim, ela se renova a cada manhã, e nós estamos sempre aprendendo, sempre aprendendo. Ninguém sabe tudo, ninguém é sabedor de todas as coisas. É o Espírito Santo quem nos ensina, que nos mostra aquilo que na realidade Deus requer de cada um de nós. Amém? Vamos meditar no texto principal. É o tema 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 5. Diz assim: mas o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças, porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Então vamos aqui meditarmos o que é doutrina. Doutrina é teses defendidas, crescimento espiritual, autoridade espiritual, firmeza de confissão, olhos iluminados,
Sua hierarquia é a base bíblica. A doutrina, ela tem que vir da Bíblia. Mas, Waldemar, até agora não entendi. O que é doutrina? É usos e costumes que se dizem hoje? Não. Doutrina é algo interior. Porque Jesus, uma certa vez, ele deparou com os escribas e fariseus, sacerdotes, homens da lei. Eles estavam muito bem vestidos, elegantes, com boas aparências. Só que os corações estavam cheios de aves e rapinas, maus pensamentos, soberba, orgulho, vaidades, vaidosos, pessoas ambiciosas, avarentas, tendenciosas, andavam de longe observando o que Jesus fazia para acusá-lo, procurando alguma falha que Jesus cometesse para eles o acusar. Então, Jesus diz para eles, condutores cegos, que coais um mosquito engolir um camelo. Vocês são como sepulcros caiados. Sepulcros caiados. Sepulcros caiados. São Mateus, capítulo 23, versículo 27. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos, de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente pareceis justo aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Hipocrisia e iniquidade. Hipócritas. Homens que procuravam somente ter uma aparência, manter a aparência, mas o seu interior eram maus. Ainda dando seguimento o que é doutrina, a doutrina é a luz da Bíblia. Doutrina é ensinamento. Doutrina é ensinamento bíblico, normativo. A doutrina, ela é terminante, é final. A doutrina é derivada das Sagradas Escrituras como regra de fé e prática de vida para a igreja, para seus membros. Ela é vista na Bíblia como expressão prática na vida do crente. Em Deuteronômio, capítulo 32, verso 2, vamos ver o que diz? Deuteronômio 32, verso 2, vamos ver o que diz? Goteje a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como o orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva, porque apregoarei o nome do Senhor, dai grandeza ao nosso Deus. A doutrina, ela é gotejada. Não adianta nós darmos doutrina um dia por semana na igreja e durante uma hora nós falarmos
duramente com a igreja. Às vezes, naquele culto de doutrina, muitas pessoas faltam. E quando se diz, tal dia será o culto de doutrina, muitas pessoas faltam. Umas porque não podem vir, outras porque têm algum compromisso e outras porque não querem ouvir a palavra, a doutrina que vem corrigir aquilo que está errado, que tem que ser corrigido. Mas espera aí, tem alguma coisa errada no meio da igreja? Tem. Nós não sabemos. Quem sabe é o Espírito Santo. Essa palavra, a palavra de Deus, ela é uma espada. Ela corta para lá e para cá. Nós todos precisamos da doutrina. Todo momento, o crente ou cristão, seja um líder, alguém que está envolvido na obra, ou mesmo um crente humilde, lá do cantinho do banco, do último banco, ele precisa estar constante, porque aqui está escrito em Deuteronômio, goteje na minha igreja a doutrina. Goteja a minha doutrina, goteja, gota por gota. Ou seja, às vezes a doutrina ela vem em um dia da semana, em 2 dias, 3 dias, ela tem que estar gotejando. E a doutrina, ela não é expressamente responsabilidade do líder. O Espírito Santo, às vezes, usa uma criança para trazer uma palavra de despertamento para a igreja. Nós não sabemos. Quem está praticando alguma coisa que não está condizente com a palavra de Deus. Mas o Espírito Santo sabe. Ele irá usar uma criança. E pelos lábios puros, inocentes daquela criança, sairá uma palavra. E aquela pessoa que precisa ouvir aquela palavra, o Espírito Santo vai direcionar aquela palavra para aquela pessoa. E aquela pessoa vai parar, mas Deus falou comigo através dessa criança. Eu estou fazendo isso, Deus não está se agradando. É o Espírito Santo usando aquela criança. Não existe expressamente um culto para a doutrina. Hoje é culto de doutrina. Amanhã é culto de doutrina. A doutrina tem que ser gotejada. Eu não vou dar oportunidade mais para aquele irmão fulano, porque a palavra dele é muito salgada. Senão ele vai começar a pregar e pregar e pregar e pregar. E poderá acontecer de muitos crentes não gostarem da palavra dele e se dispersarem, irem para outros ministérios. E nós vamos ficar com a igreja vazia. Como nós iremos pagar os nossos compromissos? Como nós iremos pagar nossos compromissos? Se nós temos aí 80 pessoas, se 40 pessoas irem embora, iremos perder a finança daqueles 40 que cooperam na obra. Mas a obra é de Deus. Deus jamais vai deixar a sua obra perecer. Tem muitas pessoas dentro da igreja, meus amados,
que não são trigo, são joios. O joio, ele cresce junto com o trigo. Amém? Só que o joio, ele parece com o trigo, mas ele não é trigo. Ele não produz frutos. Ele é joio. Às vezes ele canta no coral, canta no conjunto, às vezes ele até prega, mas é joio, não produz frutos. Só faz número. A igreja está cheia, mas são poucos ali que são trigo, a maioria é joio. E o joio para nada serve. Só arruma confusão na igreja, encrenca. É só problema. Os pastores estão sofrendo hoje, os líderes, por causa do joio. Permitir o joio dentro da igreja, o joio causa problema. Ele sufoca o trigo. Às vezes a pessoa, pela humildade, ele é trigo. Pela humildade, às vezes ele comete alguma falha ali, o joio está ali pronto para julgar ele. É um fariseu. É um escriba, um fariseu, alguém que está ali somente para observar. Depois vem a inveja. O joio, ele quer ser maior que o trigo. Onde que começou o joio? Aonde? De onde veio o joio? Do céu. É, do céu. Satanás era joio. Ele quis ser igual a Deus. Enganou a terceira parte dos anjos. E Deus falou, joio aqui não. Aqui no céu não vai ter joio não. Vai para o inferno. Lançou todos diante da tua face, lançou para longe. Deus não quer joio na presença dele. Joio não vai entrar no céu, só vai entrar trigo. O joio será amarrado e lançado no fogo, e o trigo levado para o seu celeiro. Procure ser trigo, ser obediente à palavra de Deus. Vamos dar seguimento ao nosso tema dessa manhã? O crente que obedece à doutrina, ele é fiel, ele é humilde, temente, e tem só um objetivo: agradar a Deus, agradar ao nosso Deus. O mais importante. O objetivo desse crente é entrar no céu, porque a porta lá é estreita, só vai passar trigo. Joio não vai entrar no céu. Só vai entrar no céu o trigo, porque joio, estava lá Satanás, era joio. Deus lançou para longe, lá para o inferno. Então Deus não vai colocar joio de volta lá, para criar problema novamente? Jamais. Jesus trouxe um ensinamento de humildade. O joio não é humilde, ele é soberbo. Nós vemos lá no livro de Isaías, capítulo 14. Versículo 14. Isaías, capítulo 14, versículo 14. Diz assim: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Quem é o Altíssimo? Deus. Quem queria ser semelhante a ele? Satanás. E contudo será levado ao inferno, ao mais profundo do abismo. Porque a sentença dele foi levado ao inferno. Versículo 12 diz assim: como caíste do céu, a estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações.
estrela. Satanás, ele tinha um cargo muito elevado no céu. Regente do coral celestial, do coral angelical. Era um ser que era a autoridade máxima. Deus deu para ele muita autoridade. Será que Deus não sabia que Satanás iria fazer aquilo? É claro que sabia, porque Deus é o primeiro, ele criou todas as coisas. Os anjos foram criados por ele, os serafins, os querubins, todas as criaturas angelicais, celestiais, foram criadas por Deus. Deus já sabia, mas Deus tem projetos, e Deus trabalha só com projetos. Nós, homens, a humanidade, somos projeto de Deus. Quando ele fez Adão e Eva, ele já sabia de tudo. Nós vemos ali no livro de João, capítulo 15, e verso 16, Jesus disse assim, que não foi vocês que me escolheram. João 15, 16. Jesus falou assim, não foi vocês que me escolheram. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeei para que vade e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Não foi vocês que me escolheu, eu escolhi vocês. Você, meu amado, é escolhido de Deus. Você está aí porque Deus te escolheu. Nós estamos aqui porque Deus nos escolheu. Nós todos somos projetos de Deus. É um projeto. Tudo que acontece é projeto de Deus. Aquilo de bom em nossa vida é Deus nos dando bonança. Tudo que acontece de negativo, provações, doença, enfermidade, dificuldades, Deus permite aquelas provações para nos provar e para nos aprovar. Provar e nos aprovar. Todo aquele que passa por uma prova, ele é aprovado ou reprovado. E nós temos que ter conhecimento de tudo para não sermos reprovados. Senão nós seremos reprovados. Quando um aluno vai para a escola, ele está estudando para uma prova, porque ele quer ser aprovado. Ele tem que estudar bastante. Quanto mais ele estuda, ele tira boas notas. Assim a Bíblia Sagrada. Nós temos que estudar a Bíblia para não sermos reprovados por Deus. E quando nós estudamos a Bíblia, nós aprendemos o que é certo, o que é errado. O que é certo, obedecermos a palavra de Deus e vivemos segundo os mandamentos, aquilo que Deus requer de nós. A porta do céu ela é estreita. Lucas capítulo 13, versículo 22, 23 e 24. Lucas 13, 22, 23 e 24. Diz assim: E percorria as cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos que se salvam? E Jesus respondeu: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Entrar pela porta estreita. A porta estreita passa mentiroso? Não passa. Avarento? Não passa. Adúltero? Não passa. Falsidade? Não passa. Soberba? Não passa. Enganador? Pessoas que enganam outro? Não passa. Pessoas que têm mágoa no coração? Não passa. Não passa. Vaidosos, prepotentes, arrogantes, pessoas que acham que ele é maior que todos, que sabe tudo. Às vezes um irmão analfabeto vai dar uma palavra, um testemunho, tropeça em algumas palavras de português, porque não tem, às vezes, quase estudo.
E alguém está lá, tá vendo? Olha, coitadinho daquele irmão, dá até dó. Dá até dó ver aquele... Sei por que o pastor dá oportunidade para aquele irmão? Porque dá oportunidade para ele, o irmão não sabe nem falar. É um coitadinho. Deixa ele no banco lá. Você sabe mais que ele, né? Você sabe mais do que ele, né? Só que ele vai entrar no céu e você vai ficar. Porque você está sendo um fariseu. Você está ali para servir a Deus ou para ficar observando o erro dos outros? Ah? Amém? É isto. A doutrina é isto. Nós aprendemos a vivermos como ovelhas, humildes, obedientes. Deus não está olhando para a sabedoria humana. Deus está olhando para a simplicidade das pessoas. Aquele que não se tornar como criança não entrará no reino dos céus. Criança fala bem? Não. Tropeça nas palavras. Criança não sabe nem falar, nem pronunciar as palavras corretas. Criança tem ódio? Não. Tem mágoa? Não tem. Criança briga? Às vezes brigam um com o outro, mas na mesma hora já estão brincando novamente. Criança tem mágoa? Não tem. Temos que ser como crianças. Como crianças. Lucas capítulo 10, versos 7, 8, 9. Lucas 10, 7, 8, 9. Lucas 10, 7, 8, 9. Lucas 10. Lucas 10, 7, 8, 9. Amém? Vou só retificar aqui. Amém, irmãos? É só retificando aqui, é João, capítulo 10, versículo 9. É João, amém? Eu disse Lucas, mas é João. João 10, versículo 9. Diz assim: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem. Jesus disse: Eu sou a porta. João 10, e verso 9. Eu sou a porta. Jesus disse: Eu sou a porta. E essa porta é estreita. A doutrina é para a igreja e os líderes têm que viver a doutrina? Os líderes têm que viver a doutrina? Tem. Timóteo. 1 Timóteo 3, versículo 1. Esta é uma palavra fiel, e se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que os bispos sejam irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para quem sorbebecendo não caia na condenação do diabo. Convém, porém, também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. No laço do diabo. Os bispos, ou pastores, ou líderes, têm que governar bem a sua casa. Mas e se na casa desse pastor, ou desse bispo, quem manda na casa é a mulher? Como que ele vai ter autoridade na igreja para ensinar a igreja? Se na casa dele quem manda é a mulher. Outra coisa, se tem uma pastora que está à frente de um trabalho e o marido dela comete alguma falha, ela vai chamar ele a atenção. Só que a Bíblia fala que o marido
é a cabeça da esposa, como Cristo é a cabeça da igreja. Como vai ficar? Uma pastora que comanda, que é líder da igreja e tem o seu esposo como submisso a ela. Imaginou se a igreja fosse a cabeça de Cristo? Cristo fosse submisso à igreja? Cristo é a cabeça da igreja, a igreja é o corpo de Cristo. Assim o homem é a cabeça da casa, o homem é o líder, o homem é a autoridade na casa, a esposa é submissa a ele. Só que ela não é sapato para ser pisado por ele, ser espancada por ele. Nós vemos aqui Gênesis capítulo 2, e versículo Gênesis capítulo 2, 23 e 24. Disse Adão, esta agora é osso do meu osso e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Uma só carne. Ambos serão uma só carne. O esposo não pode fazer nada na casa sem consultar a sua esposa, se ela está de acordo. A esposa não pode fazer nada sem consultar o seu esposo. Ambos serão a só carne, em comum acordo. Agora, como autoridade, o esposo ele está um degrau acima da esposa, não para pisar nela, maltratá-la, desfazer dela. Sim, ela ser submissa a ele. Assim como Cristo é a cabeça da igreja, o marido é, e a mesma é o corpo de Cristo, assim o marido é a cabeça da esposa e ela é submissa a ele. Isso é para todos os cristãos. O irmão que é um membro, mas ele tem que ser, da mesma forma que é o líder, cabeça na sua casa. A casa onde a esposa manda no marido está fora da regra cristã. Está fora da regra cristã. A esposa tem que ser submissa ao esposo. É o ensino bíblico. Não estamos fugindo da regra cristã, dos ensinos bíblicos. Mas estamos aqui meditando aquilo que, segundo 1 Timóteo, capítulo 2, para encerrar. 1 Timóteo, capítulo 2, e versículo 9. Os deveres da mulher cristã. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, vestimentas honestas, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos, mas convém que as mulheres fazem profissão de servir a Deus com boas obras. A mulher aprenda em silêncio com toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Agora nós vivemos na época moderna. O ensino de Paulo, hoje, as pessoas têm como um ensino machista. Machista. Quem criou essa frase? Foi o diabo. O diabo criou essa frase. Ensino machista. Paulo deu esse ensino, porque Paulo tinha conhecimento. Paulo viu que as igrejas que as mulheres tinham autoridade sobre os maridos, eram muito problemas na igreja. Então Paulo deu esse ensino.
que a mulher aprenda em silêncio. Mas não é para colocar ali algo na boca ali e não falar nada. Ela tem que glorificar Deus, ela tem que estar... Mas não a mulher querer opinar. O pregador está lá pregando e ela está lá no banco interferindo na mensagem, atrapalhando a mensagem. E o pior, quando o seu esposo dá um mau testemunho na sua casa, e ele é chamado para dar uma mensagem, uma palavra, e quando ele está falando, a mulher abre a boca e conta tudo ali perante a igreja. Ó igreja, esse meu esposo aí, ele está falando aí, mas em casa é diferente. Ele briga com o vizinho, esse meu esposo aí compra as coisas e não paga, e ela abre a boca e fala tudo. Nesse caso é até bom que ela fala, porque aí já a máscara cai. Porque não podemos pregar aquilo que não vivemos. Temos que viver e pregar e viver aquilo que pregamos. Amém? Que Deus possa nos abençoar grandemente. Que a palavra doutrina não seja só na parte exterior, mas na parte interior. O crente tem que ser diferente? Tem que ser. Nós temos que vestirmos diferente. Nós temos que sermos diferente, até mesmo no falar. O nosso testemunho tem que falar por nós. Quer conhecer um irmão? Vá até a casa dele, vá até o vizinho da esquerda ou da direita, sem que o irmão fique sabendo. Tire informação do irmão. Quem que é o seu vizinho aqui? Ele é crente? É. Quem que é ele? Ele é boa pessoa? Ah, diz que é crente, mas não é crente coisa nenhuma. Briga com a mulher, briga com os filhos. Toda hora vem motoqueiro cobrar aí. Compra e não paga. É incrível, né? O crente tem que dar bom testemunho. O crente tem que ser pessoas corretas, honestas, viver bem com os seus vizinhos. Logicamente, nós temos na nossa família algumas pessoas que não gostam de nós, porque Jesus disse que o inimigo do homem são seus próprios familiares. Muitas vezes tem alguém da nossa família que não gosta de nós, porque nós falamos a verdade e tem alguém que não quer ouvir a verdade. Às vezes tem pessoas da nossa família, irmãos carnais, que não gostam. Vive a vida de erro e nós procuramos ser correto e eles não aceitam, então não gostam. Alguém disse um certo dia para Jesus: mestre, aí fora estão os seus irmãos, sua mãe. Jesus, apontando para dentro da igreja, disse: olha, aqui dentro está a minha mãe e meus irmãos. Esses que estão aqui dentro, que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Esses são meus irmãos e minha mãe. Lá fora, não. Então, quem está fora da presença de Deus, está lá fora. Então, não faz parte da família. A família de Deus somos nós, que somos lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Fiquem todos na paz do seu Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Amém?